Centenas de milhões de mulheres se casaram muito jovem, ainda quando, na verdade, eram umas meninas. Muitas delas foram tiradas da escola e simplesmente empurradas a homens muito mais velhos. E, de fato, tirado de uma infância, de uma vida, de uma maneira muito prematura. E o casamento infantil é, sim, uma infelicidade para muitas dessas meninas. Hoje eu vou contar para vocês aqui histórias de crianças que se casaram muito cedo e como elas lidaram com tudo isso. Me chamo Amanda Machado, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito aqui, você está perdendo tempo, já se inscreve, tá saindo vídeo novo todos os dias. Tem dia que é 2, tem dia que é 3, então já se inscreve pra ficar por dentro de todos os conteúdos. E ativando a notificação também, você vai sempre receber em primeira mão aí os nossos vídeos. A gente tá preparando muitas novidades pra vocês, que eu garanto que vocês vão curtir, então já faz isso, beleza? Então é isso, sem mais delongas, bora pro vídeo. A Índia não é o único país do mundo a aceitar o matrimônio infantil, só porque lá é onde acontece 40% dos casos, tipo, só na Índia, do mundo inteiro. As leis são contra essa prática, só porque a maioria da sociedade entende aquilo ali como uma coisa cultural e normal, porque de fato faz parte da cultura. E o processo é o seguinte: quando a menina nasce, elas já são prometidas para homens muito mais velhos, né? A gente não sabe se essa menina realmente vai gostar de homens, a gente não sabe se essa menina vai querer casar, a gente não sabe se essa menina vai querer ter filhos, mas a partir do momento que ela vem ao mundo, no primeiro dia, no primeiro mês, já é decidido a quem ela é destinada, como se fosse um produto, né? A gente viu muito isso naquela novela O Caminho das Índias, né? A gente pode ver bem de perto. É legal esse tipo de novela, né? Onde a gente pode ver na realidade como funcionam as culturas de vários lugares do país. Do país não, do mundo, né, Amanda? Só que se tu acha isso um horror, tu vai ficar ainda mais pasmo. Sabia que os matrimônios infantis acontecem até mesmo nos Estados Unidos? Sim, a gente considera os Estados Unidos um exemplo pro mundo inteiro, né? Só porque esses matrimônios também acontecem lá. Apesar das leis estadunidenses proibirem totalmente o casamento de menores de 18 anos, cada estado possui as suas próprias regras e uma série de exceções culturais e religiosas dão brechas para que esses casamentos ainda na infância aconteçam. Na Flórida, por exemplo, não existe uma idade mínima para casar, como foi o caso de Sherry Johnson, que com 11 anos ela se viu obrigada a se casar com um homem mais velho que ainda por cima já havia sido o seu violentador. A sua família frequentava uma igreja pentecostal da Flórida e quando ela engravidou, os serviços sociais começaram uma investigação, só porque a sua mãe e o bispo, para não expor toda a congregação, resolveram casar os dois. Eu acho isso, cara, o fim do mundo. E cara, na época, a menina chegou a perguntar pra mãe o que é casar. Ela não sabia nada, cara. Ela não sabia o que era um casamento. E a mãe simplesmente não respondeu. Ela levou a filha até um tribunal pra fazer todos os trâmites ali, assinar todos os papéis pra de fato casar. Só porque que bom que o juiz se recusou a fazer isso. Um dos juízes se recusou. Então eles foram para um outro condado de Pinellas, onde o juiz aceitou fazer o matrimônio. A cerimônia aconteceu na igreja do bispo e do diácono. Cara, os dois já tinham mexido anteriormente com a Sherry. E eu fico pensando, essa mãe, o que essa mãe faz, sabe? Tipo, o que passa na cabeça dessa mãe pra não só não aceitar, mas tipo, ir atrás e fazer tudo acontecer, sabe? Inclusive a própria mãe fez o vestido da filha, o véu e o bolo. Na época quase nenhum paroquiano ficou pra ver a celebração. E imagine, né, gente, ela casou com 11 anos, eles fizeram uma comemoração não sei do que, e a partir daquele momento ela não voltou mais pra escola, ela simplesmente viveu uma vida, cara, simplesmente não merecia, ela não aceitou. Todo esse caso aconteceu lá em 1970, e na época, e nem agora, 47 anos depois, tem leis que de fato proíbam completamente em qualquer estado dos Estados Unidos o matrimônio de pessoas menores de 18 anos. A primeira menina, a Sherry, teve aos seus 11 anos. Aos 13, o primeiro menino. Aos 14, outra criança. Aos 15, outro. E aos 16, mais um. Gente, era um filho por ano. E se vocês acham que com 17 ela também não engravidou, sim, ela engravidou mais uma vez, com 17 anos. Só porque nessa gestação, ela decidiu se divorciar. E algumas semanas depois do divórcio, ela teve a última menina dele. E o pai simplesmente não conviveu com a família. Ele abandonava ela assim que ela engravidava. Tipo, só voltava pra fazer mais filhos, sabe? Meu Deus.
anos. Hoje a Sherry trabalha nessa causa. Ela trabalha em uma campanha de uma ONG que busca, estimula, vai atrás dos deputados estaduais para que eles mudem as leis dos Estados Unidos, para proibir esses casamentos precoces. Porque, né, gente, essas crianças, elas não têm como se defender. Tipo, uma criança que tem 11 anos, como ela casou, como é que vai se defender? Como é que vai dizer, não, eu não vou fazer? É muito difícil. O casamento infantil é muito comum em algumas comunidades, como na Ásia, desde a Indonésia até a Índia, no Paquistão e no Vietnã, só porque os números estavam caindo, tinha uma queda no número de matrimônios precoces, né, na infância. Isso porque muitas instituições de caridade estavam dando acesso à população tanto para a educação quanto para a saúde da mulher, só porque a situação tem se descontrolado devido ao impacto do coronavírus. A pandemia simplesmente deixou muitos pais sem empregos e sem recursos, né, para alimentar toda a família. A vida de Muskan, a gente vai usar esse nome fictício, tá? Foi igual a de muitas meninas quando ela atingiu seus 14 anos. Quando ela atingiu essa idade, ela foi forçada a casar com Raju, que também vamos usar aqui um nome fictício. Ele, na época, era um jovem universitário de 21 anos. E ela não escolheu nem a data, nem o local e nem o noivo. E simplesmente sem poder escolher, os pais decidiram por ela, que a partir daquele momento ela seria esposa, mãe e dona de casa. No dia do casamento dela, ela comentou com a sua fotógrafa, uma fotógrafa indiana que tava, né, fazendo a cobertura do casamento, de que ninguém escapa do casamento nessa cidade. Hoje, ela tem 22 anos e é mãe de 2 filhos. Ela abandonou os estudos quando ela tava no 8º ano, apesar de sempre ter sido uma boa aluna. E de fato, né, as meninas dessa parte da Índia, elas sabem que em determinado momento da vida, elas vão casar. Por isso, elas nem sequer pensam, sei lá, sonham com o que elas gostariam de ser profissionalmente, sabe? Ou de fato, como eu já falei, se elas querem ou não ter uma família. Essas meninas, elas simplesmente sabem que não tem opção. A prática do matrimônio na Índia, em que uma ou as duas partes são menores de idade, estão proibidas desde 2006. Só porque nas exceções, né, nas comunidades onde acaba acontecendo isso e não é reportado, porque eles consideram uma coisa cultural e uma coisa totalmente normal, os órgãos acabam não ficando sabendo e não indo atrás para fazer investigações e para fazer a punição. Mas não pensem que a gente não tem essa cultura e aí essas coisas não acontecem aqui no Brasil. Porque eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil é o 4º país que mais casa crianças. Vocês têm noção disso, cara? Nos anos em que foram casados, a Daphne e o Ulisses moravam em Pelotas, no Rio Grande do Sul. E eles já compartilhavam o mesmo sobrenome, só porque por coincidência. Eles nunca foram oficialmente casados, eles simplesmente acabaram se juntando. Só que as tarefas que a Daphne acabou assumindo eram de uma dona de casa. E o relacionamento com o Ulisses, é claro, também de uma esposa. Só porque tinha um detalhe em tudo isso. A Daphne, ela não era uma mulher, e sim uma menina de 12 anos. Antes do casamento, a Daphne e a mãe dela moravam na casa de uma vizinha do Ulisses, onde a mãe fazia ali os serviços domésticos e acabava morando de favor com essa vizinha. Só porque a patroa, ela não queria a Daphne por perto. E como ela não era muito bem-vinda, a Daphne passava grande parte do dia dela na rua com os colegas, pedindo dinheiro, vasculhando lixo e dormindo por aí, sabe? Na rua, na casa dos outros, simplesmente bem largada, sabe? E solta no mundo sem pais e sem uma casa, a Daphne com 12 anos se juntou com o Ulisses. E pra ela, realmente foi a primeira chance de ela ter uma vida diferente e um lar. Só porque passou-se pouco tempo e ela descobriu que o lugar não era tão acolhedor assim. Ela fala que ele se tornou muito agressivo. O Ulisses chegava no final do dia e ele queria saber se alguém tinha conversado com a Daphne ou sequer se algum homem tinha olhado pra ela. E depois de um tempo ele chegava e ia até mesmo pra escola pra espionar ela, pra ver com quem ela tava conversando, o que ela tava fazendo. E numa dessas idas na escola, ele iniciou uma briga com um amigo de Daphne. E depois disso, ela, que já estava com os estudos atrasados há 2 anos, simplesmente decidiu abandonar a escola. E o resultado de tudo isso foi ela vivendo em realmente uma prisão domiciliar. Aos 14 anos, a Daphne ficou grávida, mas ela acabou perdendo o bebê no 5º mês de gestação. Isso depois de uma briga com o Ulisses. Depois disso, ela ficou sob os cuidados de uma tia dela. Ficou separada dele durante 1 ano, só porque ela passava a maior parte do tempo dela chorando. A depressão se arrastou por meses até ela finalmente voltar pra casa. 2 anos se passaram e o Ulisses continuou com aquele jeito dele, né? Um pouco
pouco pesado, ela não podia fazer nada, sempre com muitas brigas. Ela já não podia mais nem sair de casa. E a situação só melhorou depois que a Dulce, a primeira filha deles, nasceu em fevereiro de 2008. Ela realmente achou que naquele momento onde a filha dela estava com ela precisava cuidar dela e proteger. Então, a partir daquele momento, ela simplesmente começou a enfrentar ele. Se ele falava alto, ela falava mais alto ainda. Tinha momentos que ela simplesmente saía de casa, fugia de casa pra não realmente colocar em risco a vida dela e da filha. E a notícia é que aos 25 anos, a Daphne ficou viúva. E aí vem aquele questionamento, né? Cara, acaba que, sei lá, no fim sendo até uma coisa... Nossa, eu não quero falar isso, Amanda. Amanda não fala isso, mas pelo menos, tipo, ele não tá ali maltratando ela e a filha dela, sabe? Pra Jean Zetz, de 64 anos, uma das maiores infelicidades da vida dele, o que ele realmente ficava muito triste, é pensar de que ele jamais poderia levar a filha dele de 11 anos ao altar. Isso porque ele estava sofrendo com um câncer terminal. Então ele sempre pensava que ele nunca ia conseguir realizar o sonho dele, sabe? Que era de fato levar a filha dele ao altar, ver o dia do casamento dela. E no dia do casamento dela, eles planejaram e fizeram ali uma cerimônia. Ele levou ela até o altar. E o momento emocionante foi registrado pela fotógrafa Lindsay. Ela foi criadora do estúdio Love Song Photography. E acostumada a registrar casamentos, eventos familiares, a Lindsay tem uma seção especial no seu site, chamada Eternamente Amados. O objetivo de tudo isso é fotografar entes queridos que têm uma baixa expectativa de vida, para realmente ajudar a guardar essas memórias durante toda a vida. O pai, que estava prestes a perder a sua vida, realizou o sonho de levar sua filha de 11 anos até o altar. E a boa notícia aqui é que o casamento foi apenas simbólico, de fato, para guardar lembranças, fotos, para ele ter aquele momento emocionante. Depois de a Lindsay saber da história do pai da menina, ela foi até a casa deles e se ofereceu para fazer as fotos. E logo que saiu da residência, ela publicou as fotos e pediu doações para Josie. Isso porque a menina ia passar o último aniversário do lado do pai dela. E o pai fez todo esse casamento simbólico, de fato, como se fosse um casamento real, só que sem o noivo. Que bom, né? Porque é uma menina. Ele levou flores, teve bolo, teve aliança, vestido de noiva, direito a tudo. O momento realmente foi muito especial e emocionou muita gente. E é claro, se tornou viral. E que bom, né, gente? Pelo menos uma história feliz, mas não feliz, né? Porque ela perdeu o pai, mas ele realmente realizou o sonho dele. Galera, então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino para acompanhar novos vídeos como esse. E então é isso, até a próxima. Tchau!